Oi amigos, meu nome é Roberta Sertã. Eu soube hoje pelo meu pai que o filho de um amigo dele está enterrando um amigo de 25 anos que teve um acidente fazendo uma trilha e ele caiu do alto de uma cachoeira. Para quem me conhece, sabe que eu sobrevivi a uma queda de 4,80 m, em que eu também caí do alto de uma cachoeira. Eu nunca contei a minha história completa para ninguém, mas depois de saber dessa notícia, eu sentia que eu precisava trazer isso para cá, porque eu espero que isso realmente ajude e oriente muitas pessoas, sirva como um alerta para que isso nunca mais aconteça. Eu tive a grande sorte de estar aqui hoje para poder contar minha história, mas muitas pessoas não têm. Então, o que aconteceu comigo em 2016, em abril de 2016, eu fui com uma amiga fazer uma trilha, que foi a trilha da Cachoeira dos Primatas, que fica no Horto, no Rio de Janeiro, e a gente foi levar o cachorro dela para fazer uma trilha, para tomar um banho de cachoeira. Nessa, chegamos lá em cima, eu tomei o meu banho de cachoeira e ela virou de costas e continuou brincando com o cachorro. Eu andei para o outro lado, na direção das pedras, e aí, nisso, tava andando um pouco, andando pelas pedras. Chegou um momento que eu comecei a sentir que os meus dois pés estavam deslizando, estavam escorregando para frente. E aí nisso, eu lembro que as coisas acontecem em frações de segundos, não dá nem tempo de pensar nada. Então, os meus dois pés começaram a escorregar, eu lembro que eu olhei para baixo, e aí o tempo foi de... Simplesmente eu lembro que eu fiz assim, não, com as mãos. E aí quando eu fui ver, eu já estava fora da pedra e já estava caindo. Aquele foi o momento de maior desespero da minha vida. Foi o momento que eu realmente pensei que eu fosse morrer. Não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de pensar, eu não tive nem tempo de gritar. Eu não gritei. Eu lembro de metade dessa queda e a outra metade dela, eu não me lembro. Foi um momento em que provavelmente eu entreguei. Eu achei que eu fosse morrer ali mesmo. E aí, o que aconteceu foi, eu caí meio em pé. Na hora que o meu pé bateu no fundo, eu senti um choque. Bateu só o pé esquerdo no fundo da poça. Era como se fosse uma pocinha com água até o joelho. O fundo era de terra, areia, água, folhas. Era uma coisa meio lama. Então, graças a Deus não tinha pedra, senão eu provavelmente não teria perna e nem coluna. Provavelmente eu teria morrido se o fundo fosse pedra, não teria como. E aí eu lembro que eu senti um choque elétrico, na hora que o meu pé bateu no fundo, eu senti um choque elétrico passar pelo meu corpo inteiro, desde a ponta do pé até a cabeça, uma coisa assim que me trouxe de volta. Eu lembro que eu abri os olhos nessa hora e eu não entendi, eu só via uma água escura, assim, passando na minha frente. Eu lembro que eu não sabia onde eu tava, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E aí, na hora, eu empurrei meu corpo para fora da água, respirei, e aí eu olhei em volta para entender o que era, onde eu tava. Na hora, eu olhei pro lado e eu vi aquela parede de pedra do meu lado. Quando eu olhei lá para cima, eu me lembrei, aí eu entendi que eu tinha caído lá de cima, que eu tava na parte de baixo, naquela poça, tirei meu pé de dentro d'água, vi que meu pé tava completamente deformado, meu pé parecia um alienígena, nem parecia um pé, eu lembro que os dedos estavam retorcidos, parecia que tinha um calombo, não parecia um pé. O que eu tive foi uma fratura cominutiva de calcânio, ou seja, meu calcanhar estilhaçou em vários pedacinhos. Não foi uma fratura exposta, graças a Deus, senão eu nem sei como é que teria sido essa situação toda, mas de qualquer maneira foi uma dor e uma adrenalina no corpo, uma dor que eu não consigo nem explicar, que foi a maior dor que eu já senti na minha vida. Eu não desejo isso pra ninguém. E nessa hora eu olhei meu pé. Tinham dois meninos atrás de mim que tinham me visto cair e eles estavam sentados conversando, viram a minha queda toda e aí os dois estavam parados assim, com a boca aberta, sem acreditar no que estavam vendo. Aí eu lembro que um deles perguntou assim:
você tá bem? Ele meio que não acreditou que eu tivesse ali bem e viva, então ele perguntou, você tá bem? E aí na hora eu virei, olhei pra eles, eu lembro que a dor era tão grande que eu não conseguia nem falar direito, eu já tava me mexendo assim, que nem um robô. Aí eu fiz assim, pedi um celular emprestado, aí eu falei, celular. Um deles me emprestou o celular, eu me concentrei com toda a força todas as forças que eu tinha ali, me concentrei, disquei o telefone do meu pai, primeiro número que veio na minha cabeça, e aí eu falei, pai, tô bem, tive um acidente, caí da cachoeira, primatas, eu falei umas coisas assim, meio tentando explicar, mas super ao pé da letra, né, super rápido pra ele entender. Aí ele, entendi minha filha, tô indo pra ir. Nisso, a minha amiga tinha ficado lá em cima, ela tava de costas, ela não me viu cair. Então ela tava de costas brincando com o cachorro e aí na hora, ela conta, né? Na hora que ela virou, Beta, ela falou que me procurou, olhou em volta, ela tinha visto que eu tinha andado pra lá e ela contou que na hora, na cabeça dela, ela pensou, caramba, morreu. Ela achou, ela viu que eu tinha caído, ela pensou na hora, caramba, morreu. Ou então tá toda quebrada lá embaixo. Nessa hora, um dos dois meninos tinha subido pra avisar ela que eu tinha caído. E aí quando ele chegou lá em cima, que foi a hora que ela viu que eu não tava ali, que ele falou, sua amiga caiu. E aí foi quando ela disse que pensou, caramba, morreu, já era. Eles desceram, os dois meninos ajudaram a gente a descer com todas as coisas, então um deles carregou todas as mochilas, carregou tudo, ela desceu puxando o cachorro, né, segurando o cachorro, que é um golden grande, né, que fica se mexendo, fica puxando, e o outro menino conseguiu, em alguns pedaços da trilha, me carregar assim nas costas. Eu ia abraçada no pescoço dele, com o pé pra cima, eu meio que tentava segurar a perna, pra perna não cair, e eu lembro que meu pé tremia tanto de dor, que piorava ainda mais a dor, os meus dentes ficavam batendo. Eles ficavam... Eu lembro que eu conseguia escutar o barulho do meu dente bater tão alto, e eu lembro de pensar, caramba, meu Deus do céu, meus dentes vão quebrar. Tá batendo tão alto que os meus dentes vão acabar quebrando. E aí, nisso, um deles me carregava em alguns pedaços da trilha, nos outros ele me colocava no chão, eu ia de bunda, com um pé pro alto, as mãos para trás igual um caranguejo, e eu ia me arrastando de bunda pela trilha. Cheguei lá embaixo toda suja, cheia de folha, cheia de terra, lama. Foi uma loucura. E aí você deve estar pensando, ué, mas e o resgate, a ambulância? A minha amiga ligou para a polícia, para os bombeiros, para a ambulância, ligou para todos os números possíveis, e teve um deles que virou para ela e falou, mas ela caiu de tão alto assim? A senhora tem certeza que ela tá viva? Aí minha amiga, meu Deus, só me manda uma ambulância, ela tá viva. E aí o outro número que ela ligou, mas a senhora poderia me passar um endereço certinho? Porque eu só posso mandar uma ambulância se eu tiver um endereço. E ela falou, eu tô no meio de uma trilha. Eu tô na trilha da Cachoeira dos Primatas, é uma trilha conhecida, não tem endereço, não é uma rua. E aí a moça do outro lado da linha, a senhora me desculpe, eu só posso mandar a ambulância se tiver um endereço. Então não veio resgate, não veio ninguém para me ajudar. Eu passei 1h40 ou 2 horas de pesadelo. Cheguei lá embaixo tremendo, eu lembro que eu tremia tanto que eu tentava segurar o meu pé, minha perna parada para o pé não balançar tanto, para não doer tanto, e eu não conseguia. E até conseguir chegar lá embaixo, eu lembro que eu me dava quase que uns tapas na cara para conseguir ficar acordada para chegar lá embaixo. E eu ficava repetindo o tempo todo para mim mesma, fica acordada, você tem que chegar lá embaixo, fica acordada, você tem que chegar lá embaixo, até chegar lá. O meu pé, eu esperei 1 semana para poder fazer uma cirurgia no pé, para fazer uma reconstrução do meu calcanhar. Foram 8 meses sem andar, uma dor em que eu não conseguia comer, a quantidade de remédios eu não conseguia comer, eu vomitava tudo logo depois, eu não conseguia ler, de tanta dor, você não consegue se concentrar e ler um livro, eu não conseguia assistir um documentário, porque mesma coisa, você tá assistindo o documentário, daqui a pouco você percebe que você tá assim, olhando pros cantos.
eu não consegui fazer nada, eu vivi uma coisa muito desafiadora e eu não desejo isso para ninguém. Eu realmente espero que isso possa ser passado por um número grande de pessoas que gostem de trilha, cachoeira, esportes ao ar livre. Eu sei porque é uma coisa que eu sempre adorei fazer, mas depois de 8 meses sem andar, eu devagarinho comecei a fazer uma trilha pequenininha, não voltei para cachoeiras, ficava só numa aguinha ali embaixo numa piscininha. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, e a verdade é que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. É um estalar de dedos, não dá tempo de você ver o que está acontecendo. Depois de 8 meses, eu comecei a pisar no chão bem devagar, comecei a andar aos pouquinhos sem muleta, fiquei muito tempo com muleta, fiquei de cadeira de rodas, fui assistir as Paralimpíadas de cadeiras de rodas, foi uma coisa muito difícil, que mexeu muito comigo, foi um desafio muito grande ver aquilo. Então, hoje eu tenho poucos movimentos do pé, eu tenho uma boa limitação de movimento no meu pé esquerdo, sinto dor até hoje, 3 anos e muito depois eu sinto dor até hoje. Precisei parar de usar salto alto, parece uma bobeira, mas muda a nossa vida, né? Eu não posso usar salto muito alto, eu não posso correr, eu parei de fazer uma das coisas que eu mais amava fazer, que era saltar de paraquedas. Eu precisei parar de saltar de paraquedas porque eu não consigo nem imaginar eu tentando pousar com esse pé. Consigo nem imaginar como seria. Eu não conseguiria pousar com esse pé. Então, espero que isso sirva como uma mensagem, um grande alerta. Se você for fazer uma trilha, se algum amigo ou filho, ou enfim, for fazer trilha, for para cachoeira, toma muito cuidado. Prestem muita atenção, não é brincadeira, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Acredite em mim, isso aconteceu comigo e graças a Deus eu tô aqui hoje para contar essa história, porque se qualquer coisinha tivesse sido diferente, se eu tivesse escorregado e caído para trás e batido a cabeça, ou se eu tivesse escorregado ou tentado me segurar em algum lugar, qualquer coisa diferente que eu tivesse feito, eu provavelmente teria batido a cabeça, eu provavelmente teria morrido. Foi só porque eu caí em pé, todo o peso do meu corpo em cima de um calcanhar que ficou esfarelado e precisou de uma reconstrução. Então passem isso para pessoas que vocês amam, que gostam desses esportes, coisas ao ar livre. Isso pode ajudar muita gente. Um beijo grande